Então a parte da Bíblia é muito simples, você ir para a Bíblia, tem um botão aqui, ir para a Bíblia, e também você pode utilizar a tecla de atalho, que é o F7, ele é bem simples porque ele tanto F7 você vai para o módulo Bíblia, e se tiver na janela da Bíblia, você apertando o F7, você volta para o módulo do Holytics original, do programa da apresentação de letras. Então vamos apertar aqui F7, aí a gente foi para o módulo Bíblia. Aqui, como é a primeira vez que a gente está iniciando a janela da Bíblia, ele dá esse aviso aqui. Mas esse aviso aqui eu já vou explicar então no tutorial, você não precisa ler. Então aqui na janela principal da Bíblia, temos na parte esquerda 3 abas, que são 3 versões diferentes que você pode escolher para uma versão de Bíblia. Você escolhe a principal, que vai ser sempre essa primeira aba com o símbolozinho da Bíblia, e outras 2 versões que tem esse botão aqui de checkzinho que eu vou explicar para que serve daqui a pouco. Então a primeira aba sempre vai ser apresentada para a igreja, a aba onde você consegue clicar no versículo e dando 2 cliques você apresenta o versículo. Nas outras abas você não tem como mudar o versículo e não tem como iniciar um versículo dele, é só para visualização. O que acontece é você vê a diferença entre um texto e outro clicando entre as abas, você vê como que é o texto. Caso você queira exibir esse texto na projeção, você pode tornar esse texto, essa versão, como principal clicando nesse botãozinho aqui, cheque, que é para isso que ele serve. Ele torna essa versão como a versão principal. Por exemplo, vamos fazer aqui a NVI, você pode clicar no botão aqui, chequezinho, a versão NVI vai se tornar a principal, ela vai vir aqui para a primeira aba, e a Almeida veio para auxiliar, trocando de lugar com a NVI. Então assim você seleciona a versão que você quer que seja apresentada, e aqui a gente tem 3 versões para visualização, mas você tem mais opções de versões utilizando aqui o painel de versão. O programa ele vem com 4 versões em português inicialmente, nas próximas atualizações eu vou fazer com que ele venha com mais versões, e de qualquer maneira você pode clicar aqui em baixar para você baixar outras versões. Por exemplo, aqui tem 2 versões que eu adicionei recentemente, que é revisada e corrigida e NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você pode baixar e utilizar instantaneamente. Se você tiver conexão com a internet, você clica em baixar, vai baixar rapidinho, veja que é muito simples, já está baixado e ele já está aqui na lista de versões disponíveis para ser utilizada. Por exemplo, vou alterar a versão padrão para a nova tradução na linguagem de hoje. Eu clico aqui, seleciono, percebam que aqui já está selecionado nova tradução na linguagem de hoje. Essa vai ser a versão exibida na projeção do telão. Então aqui você tem a lista de versículos de um determinado capítulo. Aqui a gente está em Gênesis 1, então aqui tem todos os versículos do Gênesis capítulo 1. E para a gente alterar o versículo, o livro que a gente está acessando no momento, temos 2 opções, tanto pelo mouse quanto pelo teclado. Pelo mouse é simples, eu acho que é até intuitivo, você clica em qualquer um dos livros aqui nessa lista, com essa tabela, com essa grade com todos os livros. Na verdade parece até uma tabela periódica, mas são os livros da Bíblia, separados até pelo Pentateuco, profetas menores e maiores e etc. Mas você pode alterar pelo mouse, clicando em cima do livro, capítulo, por exemplo, o Salmo não é capítulo, é Salmo 23, e versículo 4, por exemplo, clico no versículo 4, ele está selecionado, Salmo 23, 4. E eu posso também acessar utilizando o teclado. Utilizando o teclado, a qualquer momento que eu estiver na janela de Bíblia, eu posso digitar o nome do livro e ele vai abrir a janela de pesquisa rápida. Ou seja, eu não preciso clicar em nenhum local específico, simplesmente eu começo a digitar. Vamos para João 3,16, por exemplo. Então digito no teclado J
ele já abre a janela de pesquisa rápida com todos os livros que começam com J. Então, por exemplo, João, eu coloco J, O e coloco o A também, porque J-O é a abreviação de João. Só que eu posso também querer selecionar Joel, Jonas, então ele vai fazendo uma eliminação, uma exclusão. Então, até que só tenha uma opção disponível, ele vai ir filtrando o nome dos livros. Então, assim que eu apertar J-O, apertar o A, ele já vai selecionar João, porque não tem outro nome de livro que começa com J-O-A. E também você não precisa colocar acentuação, com exceção do livro de Jó, você precisa colocar J-O acentuado. Os outros livros você não precisa colocar acentuação alguma. Então ele já selecionou o livro de João, você seleciona o capítulo, por exemplo, vamos digitar capítulo 3, ele já foi para a parte de versículo automaticamente e vamos selecionar o versículo 16, 1, 6, ele já foi para João 3, 16. E para apresentar, assim que você selecionar o versículo, tanto com o mouse quanto com o teclado, para apresentar um versículo, você aperta ou F5 ou a tecla Enter. Então, vou apertar a tecla Enter aqui, vocês vão perceber que o versículo está sendo apresentado aqui nesse cantinho, como eu falei no tutorial do programa Whole Lyrics. Isso daqui eu fiz, na verdade, para ser uma pré-visualização do que seria a projeção da igreja. Vamos supor que eu tivesse um monitor auxiliar, então essa janela aqui seria apresentada em tela cheia no monitor auxiliar. Então, isso daqui é o que está sendo exibido para a igreja, e no nosso monitor continuaria sendo exibido essa tela aqui, que é a tela da seleção dos versículos. Então, relembrando, é muito simples você acessar um versículo. Vamos acessar outro, por exemplo, Romanos 12, versículo 1. Então a gente começa, digita R, ele já filtra Ruth e Romanos. Então, lembrando, se eu apertar o U, ele já vai para Ruth, porque Romanos começa com RO. E se eu digitar RO, ele vai para Romanos, porque Ruth começa com RU. Ou eu posso digitar também a abreviação do livro. Se eu digitar RT ou RM, ele vai para o livro específico. Então vamos digitar RM. Se eu digitar M, ele já vai para Romanos e vai esperar que eu digite o capítulo. Então, capítulo 12, 1, 2, ele já foi para o versículo, eu nem precisei apertar o Enter. E versículo 1. O que acontece? Quando eu digitei o versículo 1, ele não selecionou o versículo 1 automaticamente. Por quê? Como Romanos tem 10 versículos ou mais, pode ser que eu queira escolher o versículo 10, versículo 15. Então ele não seleciona automaticamente quando você sempre tem a opção de incluir mais algum dígito. Então, eu selecionando 1, eu tenho que apertar o 1 e apertar o Enter para eu selecionar Romanos 1. Ou eu posso, Romanos 12, apertar 01, que aí ele vai especificamente selecionar o versículo 1, porque eu enfatizei que eu quero um número menor do que 10, colocando o 0 na frente. Então 0, 1, eu não precisei apertar Enter, ele já selecionou Romanos capítulo 12, versículo 1. Mas se ele apertando apenas o versículo 1, eu preciso digitar Enter para ele realmente selecionar o versículo 1. Apertando o Enter de novo, o versículo está sendo exibido na projeção para a igreja. Apertando o ESC, você cancela a exibição desse versículo. E claro, você exibiu um versículo, você tem total independência entre os versículos, você para frente ou para trás, com a seta para a esquerda ou seta para a direita, você vai alterando e passando os versículos sendo exibido na tela. Então, você passa os versículos, aqui você já vai continuar com essa janela da Bíblia, você vai ter aqui nessa lista aqui selecionada, com versículo focado selecionado em azul, qual versículo que está sendo exibido. Percebam que eu passo aqui, para o versículo 14, ele muda para o 14, o 15 ele vai focando. Mas o que acontece? Ele só vai fazer essa atualização na tela da Bíblia caso eu esteja no mesmo capítulo que está sendo exibido na projeção. Por quê? Porque eu posso estar exibindo Romanos 12, 6, mas
eu quero já preparar outro livro, capítulo e versículo para ser exibido. Então Romanos 12:6 vai continuar na projeção, eu vou poder trocá-lo com as setas, mas eu já vou para João 3:16. Então aqui na minha tela da Bíblia, ele já está em João 3:16, só que eu clicando aqui, alterando o versículo aqui, ele não altera o versículo em exibição no Datashow. Para alterar no Datashow, eu altero com a seta, ele vai continuar no versículo que está sendo exibido. Se eu quiser realmente alterar o versículo em exibição para João 3:16, aí eu posso apertar Enter, ou eu posso dar 2 cliques em cima aqui do versículo 16, eu posso dar 2 cliques aqui no versículo 16 na lista. Então dando 2 cliques ele vai alterar, mas eu clicando nos livros, capítulos e versículos aqui na janela principal, eu não vou alterar o versículo na tela, só se eu der 2 cliques ou Enter. Então vamos voltar lá, percebam que eu estou em João capítulo 1. Então quando eu passo para o lado, eu estou alterando o versículo exibido, vejam aqui na tela, 22, 23, 24, só que aqui não está atualizando para o versículo que eu estou atualmente. Por quê? Porque eu não estou em João capítulo 3. Se eu alterar para João capítulo 3, aí sim, sempre quando eu passar de versículo, ele vai atualizando para me dar uma noção de onde eu tô, e eu não preciso especificamente ficar vendo o que está sendo exibido no telão. O versículo que está marcado aqui na janela é o versículo que está sendo exibido no telão. Então é só para explicar o porquê que talvez às vezes você vai ver que o versículo está sendo atualizado aqui na tela e às vezes não. É porque se você mudou o livro ou o capítulo, ele não vai atualizar com o que está sendo exibido na Bíblia. Então é assim, simples assim. Você seleciona Colossenses, por exemplo, CL, ele já até aparece aqui uma previsão. Quantos capítulos Colossenses tem? 4, vamos selecionar o 3, versículos 25. Se eu digitar o versículo 2, ele não vai selecionar automaticamente, porque pode ser que eu esteja querendo o versículo 23. Mas se eu selecionar o versículo 4, por exemplo, ele já vai automaticamente, porque eu não tenho 40, não tenho 41, ele já vai direto para o 4. Aperto o Enter, ele está na tela, aperto o ESC, ele sai da projeção. Então, simples assim. Outra coisa, João 3,16, por exemplo, vamos apresentar João 3,16. Outra coisa é, se o versículo já estiver em exibição e eu quiser alterar a versão, eu posso. Isso vai ser em tempo real, eu vou alterar o versículo sendo exibido. É que aqui, na verdade, essa tela ficou em cima de onde a gente altera a versão. Mas, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje. Se essa tela estiver sendo apresentada e eu clicar em NVI, clicar no botão cheque, automaticamente o versículo sendo apresentado vai ser transformado em nova versão internacional. Ela vai ser exibida em NVI, eu não preciso apresentar o versículo de novo. Então isso já é algo em tempo real. E também você pode apresentar o versículo com o tema que você desejar. Aqui você não tem a opção de editar nem de criar um tema, isso é feito lá na janela principal do programa, mas você vai reaproveitar todos os temas criados lá para a Bíblia também. Você seleciona o tema que você quiser e você pode utilizá-lo para exibir um versículo. E percebam também que o tema foi atualizado em tempo real, ou seja, se o versículo estiver sendo exibido e eu clicar em algum tema, o tema vai ser atualizado em tempo real. Tanto para o tema, que é aqui nessa caixinha que você altera, tanto para maiúsculo e exibir versão, que são duas opções que alteram a exibição do slide. O que acontece? Maiúsculo é o mesmo esquema da letra, você vai apresentar todo o texto em maiúsculo, se aqui tiver selecionado. Se tiver desmarcado, você vai apresentar na forma original. E também tem a opção exibir versão, que é o que? Se tiver selecionado, ao lado do nome do livro, capítulo e versículo, você vai ter escrito qual é
a versão que está sendo utilizada. Se você desmarcar, a única coisa que vai aparecer é o nome do livro, capítulo e versículo. Então você seleciona e formate do jeito que preferir, achar melhor e faça bom proveito das funcionalidades. E lembrando, vocês podem ter percebido aqui, isso é um tema animado, um tema de vídeo, então para vocês terem certeza, qualquer tema criado para música também pode ser utilizado para a Bíblia, inclusive temas animados. Vamos mudar aqui, colocar o tema padrão aqui, o preto. E aqui essa terceira opção aqui que vocês perceberam, tem maiúsculos e biversão, e tem aqui a opção nome do livro abreviado. Isso daqui ele na verdade vai alterar somente a exibição dos livros aqui na lista de exibição, na grade de livros, que quando você desmarca aqui, então ele vai escrever o nome do livro por extenso. Porém, ele vai dar uma barra de rolagem, vai ser muito complicado, muito mais difícil de você encontrar o livro utilizando esse recurso, esse tipo de visualização. E até porque você pode digitar o nome do livro e tanto também nesse formato de nome de livro abreviado, você tem o nome do livro pequenininho embaixo do nome do livro abreviado, que você também consegue identificar o nome do livro. Então é só uma opção, você fica a seu critério. Vou explicar agora os botões aqui de baixo da barra de ferramenta. Nós temos o exibir versículo, que é o Enter ou F5, como eu já expliquei, você pode utilizar o botão também. Nós temos adicionar à lista de reprodução, que você seleciona um versículo específico, por exemplo, João 3,16, o Alt Enter é a tecla de atalho, eu posso clicar nesse botão, ele vai ser adicionado à lista de reprodução. Veja que a lista de reprodução é aqui em cima, ó, no topo aqui em cima da lista de livros. Essa lista de reprodução, na verdade, não é uma lista exatamente de reprodução, é mais um atalho para você acessar o versículo mais rapidamente. E é uma lista que quando você fecha o programa e abre novamente, ela se apaga, ela não é salva essa lista. Mas, de qualquer maneira, você coloca João 3,16 nessa lista e quando você estiver em qualquer outro lugar da Bíblia, clicando em cima de João 3,16 na lista de reprodução, é um atalho para João 3,16. Ou seja, você não está preso, você não vai exibir somente João 3,16. É só um atalho. Quando você exibe João 3,16, você pode passar os slides para frente ou para trás da mesma maneira. Então, é interessante também, você pode adicionar vários versículos aqui. Por exemplo, vamos para Salmo 23, 1. Vamos adicionar a lista de reprodução. Então, clicando em cima do versículo, ele vai diretamente para o versículo que você deseja. Você pode fechar e abrir a lista de reprodução também clicando no título para economizar espaço, e é um recurso que você pode utilizar. Temos o recurso de pesquisa também, para você encontrar um versículo específico. Digite aqui a sua pesquisa. Então temos aqui os filtros, por exemplo, frase exata. Frase exata é basicamente quando você pesquisa no Google, por exemplo, utilizando aspas. Então, se eu pesquisar, por exemplo, filho unigênito, então se eu colocar frase exata, só vai me retornar como resultado versículos que tenham exatamente filho unigênito escrito assim. Então, vamos clicar aqui em pesquisar. Então, filho unigênito, todos os versículos que tem exatamente essa frase que eu escrevi vai ser retornada. Mas se eu deixar desativado, então ele vai utilizar esse segundo parâmetro aqui, esse segundo conjunto de parâmetro. Ou seja, vou pesquisar, veja que ele retornou um resultado a mais, que é na versão Almeida, tem um versículo que tem unigênito filho e não filho unigênito. Ele retornou por quê? Porque ele não precisa ser exatamente nessa ordem, filho unigênito. Ele vai retornar um versículo que tenha a palavra filho e unigênito. Por quê? E tem que ser ou seja, tanto
os versículos que tem a palavra filho, tanto os versículos que tem a palavra unigênito, porque aqui está selecionado todas as palavras. Se eu selecionar a opção qualquer palavra, então ele vai me retornar todos os versículos ou que tenham a palavra filho ou que tenham a palavra unigênito. Então, esses são os recursos que vocês podem utilizar para buscar um versículo específico, encontrar um versículo mais rapidamente. E o versículo sendo encontrado na lista, você dando 2 cliques, você vai para o versículo instantaneamente, apertando o Enter, você pode exibi-lo na tela. Então, vamos continuar aqui na procura, e aqui a parte de baixo é basicamente autoexplicativo. Você pode filtrar se quer pesquisar em toda a Bíblia, só no Antigo Testamento ou só no Novo Testamento. Verifiquem que aqui já é algo mais instantâneo. Como eu já pesquisei, ele só vai realizar o filtro do resultado que ele já encontrou, ele não está pesquisando de novo. Então eu seleciono em qual parte da Bíblia eu quero, eu posso selecionar um livro específico e em qual versão também. Ele vai sempre aparecer aqui, pesquisar nas 3 versões que eu tenho escolhidas aqui na minha lista das 3 versões, a principal e as 2 auxiliares. Então, se você quer pesquisar um versículo em alguma versão que não esteja aqui especificamente, você tem que ir no menu principal e mudar alguma versão. E você pode desmarcar. Se você quiser escolher somente uma versão para pesquisar, você deixa somente aquela versão ativada e vai pesquisar somente naquela versão. Dando 2 cliques, lembrando, ele já vai para o versículo específico. Você pode aqui nesse botão apresentação personalizada e automática, né? Na função de você deixar um conjunto de versículos apresentando automaticamente, ou você mesmo apresentar versículos específicos. Por exemplo, como se realmente fosse uma lista de reprodução no sentido literal da palavra. Por exemplo, vamos para Salmos 23, vamos selecionar aqui os 6 versículos. Então, passando para o lado, a gente daqui, que são os versículos da Bíblia, a gente pode ir passando para o lado que essa lista aqui vai ser apresentada. Então você pode selecionar versículo de Salmo, depois você seleciona um versículo de Romanos, depois seleciona um versículo de João e vai criando a lista de reprodução aqui. Vamos, por exemplo, pegar Provérbios 7, vamos colocar os 10 primeiros versículos, passa para o lado e então aqui a gente tem uma lista de reprodução com os 6 versículos de Salmos, depois mais 10 versículos de Provérbios 7. Aqui a gente também, se quiser, pode reordenar. Por exemplo, o Provérbios 7, eu posso clicar nele e arrastar ele para a posição que eu quiser. Então posso alternar versículos também, alterar a ordem. E aqui esse versículo vai ser apresentado nessa ordem aqui, somente esses versículos, tanto automaticamente quanto você mesmo controlando. Naquele mesmo esquema que quem assistiu o vídeo do outro tutorial do Holytics já deve ter entendido, que aqui é apresentação de slides automática. Então, a cada tantos segundos, o versículo vai ser passado para o próximo, se a apresentação tiver marcada. Se eu desmarcar, então eu mesmo vou controlar essa apresentação. Eu vou ter que passar para frente e para trás para o versículo ser passado. Então, se eu deixar aqui marcado a apresentação automática, ele vai passar de 7 em 7 segundos para o próximo versículo. E aqui a opção repetir significa que depois que ele apresentar o último versículo, se tiver marcado repetir, ele vai voltar para o primeiro, ou por exemplo, Provérbios 7 e 10 vai voltar para o Salmo 23 e vai ficar em loop. Se aqui tiver desmarcado, quando chegar em Provérbios 7 e 10, ele vai encerrar a apresentação e não vai passar mais nada na projeção. E aqui eu seleciono qual é o tema que eu quero que seja exibido essa apresentação, que essa apresentação seja exibida. Então a gente escolhe aqui uma apresentação, por exemplo, vamos colocar a cada 2 segundos. Na verdade, eu vou até tirar um pouco aqui de versículo para não demorar muito. Tira 5 versículos, vamos colocar em apresentar. A cada 2 segundos ele vai passar de versículo. Salmo
foi para Provérbios, vai apresentar mais 3 versículos e vai encerrar porque nós não marcamos a opção repetir. Se tivesse repetir marcado, ele voltaria para os Salmos e continuaria exibindo os versículos. Temos aqui também a opção reportar erro, que é na verdade para você nos ajudar a encontrar algum erro de digitação ou algum erro de gramática que você possa ter identificado no texto e que possa ser atualizado tanto para você quanto para todas as outras pessoas que utilizam essa versão. Você clicando em reportar erro, você vai ter essa parte aqui, edição sugerida, para você enviar o versículo que você... a edição que você acha que deve acontecer no versículo. Eu vou receber essa sugestão e caso realmente seja válida, eu vou incluir na internet para ser atualizado automaticamente. Ou seja, sempre quando você abre o Holylytics, ele faz uma verificação, vê se tem alguma atualização de versículo para acontecer e se tiver, ele atualiza. Então, tanto a sua versão quanto a versão de todas as outras pessoas vão ser beneficiadas com essa contribuição. E aqui esse botãozinho ajuda, é o que eu expliquei que aparece a primeira vez que você abre o módulo Bíblia, que é a qualquer momento digite o nome ou a abreviação do livro para iniciar o acesso rápido, aquilo que eu expliquei, você digita o nome do livro, ele já começa a pesquisar e altere a versão principal clicando no botão cheque da versão, que é isso daqui. Quando você clica, por exemplo, em NVI, você clica no botãozinho cheque, a NVI se torna a versão principal que vai ser exibida na projeção para a igreja. E aqui no menu versão, já expliquei como que funciona e tem aqui no menu ferramentas, salvar a apresentação como. No mesmo esquema lá, para salvar uma música, uma apresentação de música, aqui você também pode salvar alguns versículos no formato imagem, no formato PDF ou PowerPoint. Então você seleciona aqui no mesmo estilo que eu expliquei da lista de reprodução, escolhe quais versículos que você quer de qualquer parte da Bíblia e salva a apresentação, ele vai salvar no formato que você preferir. E aqui o menu ajuda é o mesmo menu que tem no tutorial Holylytics. Se você ainda não assistiu, você pode dar uma conferida no final do outro vídeo, deve ter o link direto para a parte onde eu falo sobre isso. Então eu acho que sobre a Bíblia basicamente isso, bem simples e prático para chegar em qualquer versículo da Bíblia. Se você for bastante ágil, em 2 segundos você acessa qualquer versículo. Por exemplo, Apocalipse 5, 6, foi pro projetor, pastor leu, acabou de ler, ESC. Então é muito simples e rápido. E qualquer sugestão pode enviar para a gente, se é uma sugestão de versão da Bíblia que você queira que seja implementada no programa, mas lembrando que não é tão simples e fácil encontrar versões da Bíblia em formato texto para serem adicionadas ao programa. Então não é qualquer versão que a gente vai poder adicionar ao programa, mas eu acredito que essas versões, aqui já tem 6 versões diferentes no programa, já são suficientes para contribuir muito com os cultos aí. E esse botãozinho aqui, esqueci de falar dele, esse botão TT é para simplesmente alterar o tamanho do texto e a fonte dessa lista aqui com a lista de versículos de um determinado capítulo. Então aqui você altera o tamanho e aqui em tempo real você já vai ter uma pré-visualização de como vai ficar e altera a fonte. Aqui eu não coloquei muitas fontes diferentes, mas as fontes que tem aqui são as mais legíveis, na minha opinião, e as que tem aqui eu acho que vão ser úteis. E na verdade é só uma visualização sua aqui da lista, não tem muito porquê ter tantos recursos, só mesmo o tamanho e alguma fonte específica. Então você pode alterar aqui o tamanho e o tipo da fonte para ficar maior ou menor na lista aqui que você vai utilizar para ler o versículo. Então eu acho que é só isso.
tema eu já falei, exibição em maiúsculo e a tecla de atalho para alternar entre o programa principal, a Ilha Glória, e o módulo Bíblia do programa Whole Lyrics. Então acho que é isso. Qualquer dúvida aí pode postar no comentário, mandar um suporte ou sugestão pelo WhatsApp ou pelo programa. E que Deus abençoe a todos. Obrigado.